Olá! Nesse vídeo a gente vai voltar a tratar de mercado de trabalho. Dessa vez, as vagas que eu fui pesquisar foram as de generalista. Para esse vídeo, eu segui mais ou menos a mesma lógica do vídeo anterior. Eu fui atrás das vagas disponíveis para generalista e tentei dar uma olhada no material disponível, né? Nas descrições das vagas, nos requisitos para preencher as vagas, e também dei uma conversada com alguns amigos que já estão no mercado e que são generalistas. Dessa vez, não tinham muitas vagas disponíveis, tinham apenas 13. Isso nos meus canais de comunicação. Dessa vez eu encontrei só 13 vagas disponíveis. Algumas no Brasil, a maioria fora. E apesar da vaga ser para generalista, vocês vão ver que existem algumas diferenças entre uma e outra vaga. Isso porque o artista generalista ele vai ter determinadas habilidades mais ou menos relevantes para a vaga correspondente de acordo com a indústria em que ele está sendo solicitado. Por exemplo, as vagas para games são as que mais exigem do generalista. Isso de acordo com a minha pesquisa. Em compensação, as vagas para a indústria do cinema, da publicidade e da televisão, elas são um pouco, não digo mais tranquilas, mas o generalista não precisa ser tão genérico assim. Ele pode já ter ali um domínio maior, por exemplo, só de hard surface, ambientes, objetos, e não de personagens, por exemplo, né? Ou então um generalista que saiba todo um workflow, mas trabalhando mais com personagem. Então, a parte de escultura, retopologia, abertura de UV, bake, todo o processo que envolve criar um personagem, que já é bastante coisa. E para começar, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que não, gente, o generalista ele não precisa saber tudo de tudo. Em geral, o artista generalista ele vai entrar ali no estúdio meio que como um pivô. Em geral, as vagas de generalista são vagas de entrada na indústria, né, do 3D. O pessoal entra nos estúdios, começa a trabalhar geralmente ocupando um cargo de generalista. Por quê? Porque o generalista ele tem que conhecer o setor, ele tem que entender qual é o fluxo de trabalho para executar lá todo um projeto, seja de um filme, de um game, ou de uma visualização de produto, ou arquitetural, por exemplo. A questão é que ele não precisa ser um super craque em nenhuma dessas habilidades. Porque o que acontece é que o generalista entra na empresa para executar algumas tarefas. E é por isso que ele precisa dessa versatilidade. Um dia, por exemplo, ele pode estar modelando um objeto. No outro dia, ele vai limpar a malha de alguma coisa. Ou vai fazer bake de outros objetos. Ou vai colocar assets numa engine. Então, sim, demanda que saiba um pouco de tudo, mas ele não precisa ser um especialista em tudo. E isso é o que deixa o pessoal que curte a ideia de ser generalista um pouco assustado. Mas não se assustem, gente. A vaga de generalista não é um especialista em tudo, ele é um generalista. Imaginem, por exemplo, que vocês estão entrando num hospital. Vão dar entrada no hospital. Antes de vocês deitarem numa mesa de um cirurgião, um clínico geral vai dar uma olhada em vocês para saber o que é que vocês têm e o que é que precisa ser feito. E aí, dependendo da situação ou não, vocês vão ser encaminhados para um especialista, né? Para um cirurgião ou para, enfim. O generalista 3D, ele é esse clínico geral. Ele vai fazer ali uma triagem antes que a tarefa vá para o especialista. E isso acontece para que o especialista possa dedicar o tempo dele para fazer o melhor possível, ter o maior tempo disponível para fazer o trabalho dele de especialista. Então imagina só, um cara que é super especialista lá em iluminação ter que parar o trabalho dele para fazer bake de luz, por exemplo, que é um trabalho simples, né? Considerando a indústria. Um generalista sabe fazer bake. Ele pode fazer esse trabalho para que o especialista possa polir o trabalho dele com iluminação, por exemplo. E essa é a função do generalista na indústria. Ele está ali para executar pequenas tarefas, tarefas que têm um nível de dificuldade que vai até um determinado limite, e no momento em que ela excede o limite de conhecimento e de habilidade que aquele generalista tem, ela vai para a mão do especialista para que ele possa fazer o trabalho dele. O generalista, ele é um pivô mesmo, ele está ali resolvendo todos os problemas mais simples para que os especialistas possam se ocupar da parte mais difícil. Dentro das vagas que eu pesquisei, as 3 vagas que tem aqui no Brasil são as que mais demandam dos generalistas. Eles têm que saber basicamente um pouco de tudo. Ele tem que saber modelar, tem que saber escultura, retopologia, abertura de mapa UV, tem que saber bake, tem que saber texturização, tem que saber rigging, tem que saber animação.
Eu já falei em alguns comentários aqui no vídeo anterior sobre o motivo disso acontecer. Os nossos estúdios aqui não são tão grandes quanto os grandes estúdios AAA que tem aí espalhados pelo mundo. Isso faz com que as equipes tenham que ser um pouco mais enxutas. Então, os generalistas eles têm que ser um pouco mais ligados assim que os generalistas que estão lá fora. Isso acontece também porque os generalistas lá fora geralmente são uma gurizada mais jovem que acabou de sair das faculdades de jogos ou de environment art, de character design. Existem faculdades disso lá fora, então o pessoal geralmente sai sabendo fazer um pouquinho de tudo e eles entram na indústria para fazer essa tarefa do generalista. Aqui, apesar de também existir cursos de jogos digitais, de design e outras coisas, artes visuais, por exemplo, que são cursos que te colocam um pouco nesse mercado, geralmente os estúdios não têm muito como ficar contratando um monte de especialista. Então os generalistas precisam saber se virar um pouco mais. E isso faz com que os gringos acabem vindo para o Brasil procurar generalista, gente. Tem muito generalista muito bom aí pelo mundo e vários deles saíram aqui do Brasil. Além disso, uma coisa que eu reparei em todas as vagas é que sempre eles colocam como desejável que a pessoa tenha uma formação acadêmica na área. A minha suspeita para que seja desejável essa formação acadêmica é que o trabalho do generalista acaba passando por muitas áreas diferentes. Então, outra coisa que apareceu em absolutamente todas as vagas e que não vai ser surpresa para vocês, porque eu já falei no vídeo anterior, é que fundamentos da arte são um tópico que tem que estar muito em dia, tem que ser um conhecimento sólido. Sim, o generalista 3D vai resolver muito problema em muitas áreas diferentes, então ter conhecimento dos fundamentos da arte sólido acaba ajudando ele ali a resolver problemas em vários setores diferentes. E o que eu acho que essa formação acadêmica dá é justamente isso. Ela é menos focada em software, em uma super habilidade, por exemplo, de modelagem ou de iluminação e render, mas ela te dá um certo respaldo nessa parte aí de fundamentos da arte. Então eu tenho uma suspeita de que é por aí que a coisa caminha. E quando a gente fala de fundamentos da arte, iluminação e cor estão lá em cima no top das habilidades. É isso que eles precisam que seja mais demonstrado. Claro que tem que ter o resto dos fundamentos, mas esses aí são sempre reiterados lá nos requisitos da vaga. Outras duas coisas que apareceram em praticamente todas as vagas é um conhecimento sólido em algum motor de render, tanto o Unity como o Unreal. Dessa vez a Unity apareceu um pouco mais. Na verdade, nas vagas que estão mais relacionadas com games, a Unity apareceu mais. As vagas mais relacionadas com publicidade, cinema, TV, trabalham mais com a Unreal. Mas enfim, a minha amostragem aqui são só 13 vagas, então eu não tenho muito como dizer se um vale mais ou o outro. E daí, falando em motor de render, tem duas coisas ali que são fundamentais. Saber fazer a implementação dos assets na engine. E isso é óbvio, é uma tarefa que é claro que é iniciante. Não tem porque alguém que vai desenvolver, por exemplo, toda uma cenografia ter que ficar se preocupando em colocar ativos na engine, né? Ele vai querer chegar e aquilo ali vai estar ali pronto para ele poder trabalhar. E aí é que entra o generalista, sacaram? E a segunda coisa que aparece bastante é saber fazer otimização de malha para trabalhar em real time. Porque tanto nos estúdios hoje, não em todos, é claro, né? Mas tanto nos estúdios de publicidade, cinema e TV, eles estão trabalhando bastante com Unreal, que vai trabalhar ali em real time, como para games, né? Então, fazer essa otimização de malha, principalmente para os jogos mobile, para trabalhar ali em real time, é uma coisa que está sendo bem solicitada. E a outra coisa que pedem bastante é a habilidade de fotografia e tratamento de imagem. Porque me parece que muitas das vagas ali, principalmente as mais ligadas à parte de cinema, vão precisar que alguém comece o trabalho de setar a iluminação, fazer ali o básico do tratamento, né? Ter conhecimento de configurações de render, para começar o trabalho antes que o cara lá da iluminação mesmo, o especialista da iluminação, caia naquilo ali e comece a fazer a parte mais de polir a peça. E volto a dizer aqui, workflow de texturização em PBR também é bem solicitado. Tem que saber fazer. E daí dentro das indústrias a gente vai ver algumas diferenças. Por exemplo, os caras dos games, eu fico um pouco com pena, porque eles têm que basicamente assoviar e chupar cana. O cara tem que saber fazer tudo. Ele tem que entender um pouco de personagem, ele tem que entender um pouco de objeto, ele tem que entender um pouco de environment. É bem complexo, assim.
Claro, ele não precisa ser especialista em tudo isso, mas ele tem que saber um pouquinho de tudo. Ele tem que saber fazer um rigging animal básico de um personagem. Ele tem que saber criar um objeto, ele tem que saber fazer o básico de um cenário. É um monte de coisa. Em apenas uma das vagas que eu vi aqui para games, que daí é uma empresa brasileira, mas que é uma empresa bem grande, eles têm o trabalho do generalista mais voltado para uma coisa específica, que é para personagem. Então o cara tem que saber todo o pipeline de criação de personagem, né? Fazer a escultura, retopologia, fazer as texturas e tal, fazer toda a parte de criação do personagem. Isso inclui rigging e animação, mas ele só trabalha com o personagem. Talvez ali um hero asset, né? Um objeto ali, uma espada, alguma coisa para o personagem. Mas ele não se preocuparia em pensar em folhagens, por exemplo, pedra ou casa, né? Fazer ali a parte de cenografia. O negócio dele ali é o personagem. Mas de resto, é bem genérico mesmo. Tem que saber um pouquinho de tudo. Já na indústria da publicidade, do cinema, da TV ali, das séries, o pessoal da computação gráfica ali, dos efeitos visuais, é um pouco mais moderado aí nessa solicitação. Eles pedem os generalistas, mas eles direcionam um pouco mais. Saber otimizar a malha de objeto para real time é necessário. E eles pedem conhecimento em Unreal. Todas as vagas dessa área pediu conhecimento em Unreal. Tem que saber modelar, texturizar, abrir o V, fazer bake de toda a parte de objetos ali de cenografia. Então eles pedem um conhecimento um pouco mais direcionado para essa área. Saber modelagem hard surface, por exemplo, mas também saber fazer vegetação. E aí é que entra a coisa do generalista. O cara ele tem que saber fazer tanto a parte de modelagem quanto a parte de escultura. E não só isso, ele tem que animar essas coisas. Então acaba que ele tem que saber um pouco de simulação também para algumas coisas. Tem que saber um pouco de rigging, mas não é o mesmo rigging para fazer um personagem, né? É um pouquinho diferente a forma de trabalhar. E uma das coisas que eu achei mais legais é a necessidade de saber storytelling. Tu tem que demonstrar ali no teu portfólio que tu sabe contar histórias usando uma imagem. Além disso, também pedem que a pessoa saiba ler storyboard. Sim, o artista generalista ele vai receber o storyboard e basicamente ele vai levantar ali um básico da estrutura para que os outros comecem a trabalhar. Então, ler um storyboard vai servir aqui mais ou menos como eu falei no vídeo anterior, que se vocês não viram, aqui em cima no card. No vídeo anterior eu comentei sobre a necessidade de saber, por exemplo, ler um concept art. Nesse caso aqui, o concept art vai ser basicamente esse storyboard aí. Então, é necessário saber ler, interpretar um storyboard ali e produzir a partir dele. E daí o que eu acho que reitera um pouco essa minha posição aqui de entender o generalista ali como um cargo de entrada na indústria é a coisa que mais apareceu e isso está em todas as vagas. Disposição para aprender. Por que eu digo isso? Porque eu acho que o cara entra ali como generalista, vai fazendo, executando pequenas tarefas e no meio desse caminho ele descobre algo em que ele possa se especializar. E aí ele pode ir se dedicando mais tempo para aquilo. Várias das vagas têm ali orçamento para que a pessoa continue se atualizando, né, e fazendo cursos e se desenvolvendo. Então eu acho que eles acabam investindo um pouco nisso, de pegar um generalista e depois que o cara já está meio que acostumado a trabalhar ali na empresa e já tá funcionando dentro do esperado ali da empresa, eles investem em manter aquela pessoa ali, especializando ela, para que eles possam sempre pegar mais generalistas e ir especializando para ficar trabalhando dentro da empresa já na forma como a empresa trabalha. Eu particularmente acho muito legal quando as empresas investem nos funcionários. É uma forma deles demonstrarem ali que eles se importam sim com a qualidade do que tu entrega e investem para que tu possa te desenvolver e melhorar o teu trabalho, mesmo correndo o risco de que tu não vá ficar ali. E isso foi o que eu encontrei sobre as vagas de generalista. Como eu sempre digo, eu não sou nenhum dono da razão, né? Isso foi a pesquisa que eu fiz nas vagas que eu encontrei e a minha interpretação daquilo que está ali. Claro, as vagas têm ali uma descrição e tem os requisitos, não é muito difícil de interpretar isso, mas vai saber. Agora, se alguém aí que está assistindo tá na indústria, é generalista e acha que eu falei bobagem, me avisa aqui embaixo para eu saber. E se tiver uma dica de um lugar melhor para encontrar informação sobre isso, também avisa, né? Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha contribuído, esclarecido algumas dúvidas. Se sim, que bom. Se não, se vocês tiverem sugestões, comentários, solicitações de outros cargos que vocês querem entender um pouquinho mais ou saber por onde ir estudar, o que precisa, o que não precisa, me deixem saber aqui nos comentários. Eu vou gostar de conversar com vocês.
Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. Até mais!